Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, glória, véspera de Natal. Hoje cearemos Natal, nascimento de Jesus Cristo, simbologicamente, como eu tenho falado, porque a Bíblia não confirma, mas estamos aqui nesse sequencial, este aplicativo que sai essa mensagem diariamente. E o seu Jobson, como eu disse sempre, gerente da minha empresa, Rodogrado Transportes, onde ele posta todos os dias no grupo dos motoristas, no grupo da empresa em geral, na verdade. Então, eu comecei a fazer este devocional trazendo a explicação sobre o texto que ele posta ali, e estou seguindo, e esta postagem, este versículo, ele continua dizendo sobre o nascimento de Jesus. Lucas 2, no verso 11, nos trará, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Oh, glória! Vamos orar, meus irmãos, para que o Senhor fale conosco nessa manhã. Querido Deus, te rendemos graças. Oh Pai, muito obrigado que pela graça o Senhor nos garante a salvação. O Senhor afirma que pela graça somos salvos mediante a nossa fé. O Senhor afirma também que isso não vem de nós, é dom do Senhor, para que nós não nos gloriemos. Sim, Pai amado. Obrigado. Obrigado por o Senhor ter tido esse cuidado, esse zelo conosco, com a humanidade, com os seus. Obrigado por revelar aos seus este feito, para que nós de alguma forma vivamos em Cristo Jesus, assim como a palavra do Senhor nos ensina. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter me levantado em meio aos meus irmãos, em meio à minha família, em meio aos próximos que chegarão até mim, ao meio àqueles que acessarão este canal, seja hoje, seja posteriormente. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Obrigado pelo feito do Senhor na cruz do Calvário, de ter mandado o teu Filho, que o Senhor retornou como Deus, como Cristo, e está à tua destra para nos auxiliar, para ser o intermediador, por ser o caminho. E obrigado por o Senhor ter deixado, assim como Cristo deixou, o Espírito Consolador. É este que nos dá o discernimento, é esse que me tirou das derrotas da vida, que me tirou da carne, que me tirou da promiscuidade, que me tirou de uma limitação de vida e me dá o discernimento, tanto para a minha vida, quanto para levar adiante a tua palavra. E os meus irmãos receber este alimento do céu, este fortalecimento a muitos que conhecem já a palavra. Eu nos bastidores até falo, Senhor, em cada um em humildade. Oh meu Deus, quem me dera acrescentar na vida desses homens com vivência, são pastores até com grande vivência espiritual. Oh Senhor, em nome de Jesus, me ajude, traga-me a tua presença, traga-me os teus mistérios, para que o Senhor possa ser honrado, exaltado, glorificado, através deste canal, através dessa palavra. E que assim seja, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém, e graças a Deus, meus irmãos. Então, a palavra disse exatamente assim, não vou ler o contexto dela, porque está vindo sequencial, eu vou buscar os paralelos para que não se torne repetitivo. Mas o ponto aqui é que hoje vos nasceu. Irmãos, esse vos já está dizendo que nasceu para nós. Nasceu para nós para que a gente também faça nascer como Maria fez, assim como eu tenho falado há uns 4 dias já consecutivos. Então Jesus Cristo nasceu para nós,
para que a gente entenda este feito e o gere dentro de nós. E assim segue dizendo, na cidade de Davi, ou seja, na cidade daqueles que amam a correção, porque Davi era segundo o coração de Deus. Por mais que ele era pecador, falho, assim como ele pecou, falhou, porém ele amava a correção, ele ia atrás. Por mais que a espada ficou sobre a família dele, porque Deus, ele é amor, porém ele é justiça. Assim como o profeta Natan falou para ele, para Davi, naquele dia, que a espada não sairia da família dele por conta daquele pecado, daquele sangue derramado, daquele pecado da carne. Isso é verdade, meus irmãos. Essa consequência terá. O Senhor pode não te abandonar, você pode não perder a salvação se você voltar para o princípio do arrependimento. Porém, assim como ele afirmou lá, a espada não saiu da casa de Davi. Então, na cidade de Davi, que são os homens que amam a correção, que são dentre os homens que buscam a Deus, que entendem que Jesus veio como Salvador das nossas vidas e da nossa descendência. E assim segue dizendo, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Em Atos dos Apóstolos, meus irmãos, eu disse que eu ia levar só nos paralelos, no 2, no verso 36, olha bem, esteja aí vocês que estão ouvindo este devocional, porque na palavra do Senhor disse exatamente assim, estejamos absolutamente certos, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, então toda a casa de Deus, Israel é o povo de Deus mencionado pela Bíblia Sagrada, que vós, aquele povo da época, crucificaste, e nós, aqui do século 21, quando a gente crucifica Cristo também, quando a gente não quer ter negócio com Cristo. Quando você não busca viver mais, não viver mais você, e viver Cristo em você, como está em Gálatas 2:20, e viver o que você vive na carne, viver pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Quando você deixa as Escrituras, quando você deixa o que está escrito, quando você deixa de ir para a casa do Senhor, para ir para um bar beber, para ir para a vida promíscua, para ir para as drogas, para fazer qualquer outra coisa assim, quem é que disse que você ainda não está crucificando Cristo Jesus? Você está. Deus o fez Senhor e Cristo. Então vou ler completo que eu fui explicando. Estejamos absolutamente certos, pois toda a casa de Israel, todo o povo de Deus, de que a este Jesus que vós crucificaste, seja o povo de 1992 anos atrás, ou 93 anos, já a gente está entrando, estejam certos que você que faz isso, que não deixa de viver as Escrituras e quer viver os prazeres deste mundo, que você também está crucificando Cristo hoje, que Deus o fez Senhor e Cristo. Oh, glória. Glória a Deus, meus irmãos. Mateus 1:21 também nos traz exatamente assim. Ela dará a luz, Maria daria a luz ali naquela ocasião,
e eu e vocês a cada dia aqui nessa terra. Daremos a luz ao Filho e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Se você gerar Cristo Jesus em você, se você viver o que está escrito, se você viver este manual de vida chamado Bíblia Sagrada, você vai trazer a salvação para o seu povo. A salvação e a libertação dos pecados. Se você fizer isso, se você amanhecer como eu, pensando nas Escrituras, querendo dar essa primícia ao Senhor e a você, porque você também aprende. Se você fugir da aparência do mal a cada dia, se você fugir dos pecados, e se você errar o caminho, se arrepender, voltar para o princípio, fala assim: vem cá, Senhor, me ajuda, porque eu não consigo, mas o Senhor pode em mim. Porque Isaías, capítulo 9, no verso 6, já declarava quem seria esse menino que Maria gerou e que eu e vocês possamos gerar aqui, hoje e todos os dias, para que ele seja em nossas vidas, assim como está escrito. Porque o menino nos nasceu, olha bem, se não tem a ver com o que eu tenho falado sempre, que não é só Maria que era para gerar Jesus. Isaías já dizia lá há muitos anos atrás, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Nosso Deus Criador deu esse filho a nós. O governo está sobre todos os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Vou seguir aqui o que Isaías dizia para nós em profecia, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Irmãos, mais uma vez, venha a paz sem fim sobre o trono de Davi. Por quê? Porque no reinado de Davi ele nos ensinou sobre essa questão, mais uma vez dizendo, do arrependimento genuíno. Para ser segundo o coração de Deus, nos arrepender da nossa promiscuidade, do que pecamos, quando traímos, quando roubamos, quando praticamos vícios, quando nos embriagamos, quando todos os pecados, todas as formas de evasão pecaminosa. Mas voltar para o eixo, como trono, como visão, como exemplo de Davi. Voltar para o eixo e entender que temos que arrepender genuinamente e buscar esse Deus que vai ser maravilhoso, que é conselheiro, que é Deus forte, que é Pai da eternidade, que é o príncipe da paz. Porque o zelo do Senhor sobre os seus, ele fez isto sobre a minha vida e sobre a vida de vocês. Então o que temos que entender são estes pontos que ele fez, que ele fará em a cada dia e daremos a luz nas nossas ações, no nosso posicionamento, no nosso espiritual, matando as formas de evasões pecaminosas que foram constituídas na nossa alma mediante feridas emocionais, feridas com frustrações ou com a mesma iniquidade que nos traz também isso de forma geracional. O peso emocional geracional ele chega, o peso espiritual geracional ele chega, mas chega
só naqueles que não faz chegar Cristo Jesus, que não gera Cristo Jesus. Aí assim, a palavra vai dizer que o zelo do Senhor fará isto. Como eu disse, não seria Jesus Cristo nascendo lá há 2033 anos atrás. Sim, não é. É de forma que ele vai nascer hoje em nossas vidas. Desculpem, gente, não 2033 anos atrás. Se ele morreu com 33 anos de vida, então mais 2025, então nós estamos falando de 1992 mais 33, que ele nasceu então há 2025 anos atrás. Então não é ele ter nascido lá, é ele nascer hoje na minha vida e na vida de vocês. Aí João 10:10 nos explica exatamente por que a gente precisa fazer isso. Porque nós temos dois, já vou fechando essa mensagem, porque nós temos dois princípios de autoridade. Ou você exerce, fala, olha, a minha vida, a condução da minha vida, eu estou dando autoridade ao Deus que faz este feito na sua vida, ou você dá autoridade ao que João 10:10 nos traz. Eu espero em Cristo que eu esteja falando com homens e mulheres prudentes que vão viver o que está escrito desde João 10:7 ao 9, e não os que dão autoridade para que está escrito no João 10:10. João 10:7 vai dizer que Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo. Mais uma vez, espero em Cristo que eu e vocês somos dentre esses. Eu sou a porta das ovelhas, que sejamos essas ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Espero em Cristo que você não dê ouvido ao salteador, ao ladrão que quer roubar a tua paz, que quer roubar a paz da sua descendência, que quer inserir sobre a sua vida a transgressão e a iniquidade sobre a vida dos seus. Mas que você seja dentre essas ovelhas que não dá ouvido, aqueles que te chamam para ir para as festas, para alimentar a carne, para ter os prazeres mundanos, aqueles que te conduzem aí a usar uma droga, a usar coisas erradas, qualquer coisa ilícita. Que você seja dentre a ovelha que dê ouvidos à palavra do Senhor, que dê ouvidos que é mencionado, que é ministrado aqui neste devocional. Mas mais importante do que este devocional é só uma forma de alimentar vocês, de dar um despertar a vocês, mas que vocês leiam a Bíblia Sagrada, que vocês orem ao Senhor, que vocês vigiem, que vocês jejuem. Mas assim sim que você vai fazer e vai dar ouvido à voz do Senhor. Por isso que João Batista, quando perguntaram a ele quem era João Batista, ele afirmou, porque perguntaram para que se ele não tivesse a presença de Deus, ele se exaltaria pelo aquele feito que ele estava fazendo ali, o batismo e tudo, mas ele não era dentre os homens que ensoberbecia. Foi perguntado para ele, quem és tu? É o Cristo? Não. É o Elias? Não. Quem és tu? Ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. Nós todos devemos ser essa voz que clamamos no deserto, e a palavra de Deus é a resposta dele sobre a nossa vida.
Então, ele diz mais uma vez aqui no João 10:9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, então que a minha e a sua condição humana, o seu posicionamento espiritual, seja deixando essa porta e a gente entrar nessa porta. Seja abrindo essa porta, porque se assim você fizer, você será salvo, entrará e sairá e acharás pastagem, acharás alimento. E espere em Cristo, já fechando de vez, que você não seja dentre estes de João 10:10 que cria legalidade com este. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Agora, o Senhor das ovelhas, o Senhor que nos ensina sobre a porta do aprisco, ele veio, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, o pastor dá a vida pelas ovelhas. E que quem deu a vida para nós na cruz do Calvário foi Jesus Cristo, este pastor. E na verdade, o outro, de todas as formas de evasão pecaminosa, este outro ladrão que a Bíblia menciona aqui, ele quis competir com Deus. Ele era um anjo de Deus e virou um anjo caído, porque a soberba subiu sobre ele. E se você é alguma coisa, você pode ser talvez como ele, como Satanás era. Se você é aqui na terra, de repente, se você tem a característica de um príncipe do Senhor, se você é uma pessoa que atualmente vive as Escrituras, que você tem uma vida regada, que você tenha uma vida reta, mas se você deixar a soberba, assim como Satanás deixou lá nos céus, subir sobre a sua mente e achar que você é alguma coisa, além de ser um comedor de arroz e feijão, e ser um servo de todos os irmãos, assim como servo de Deus, você supostamente vai cair como Satanás caiu. Espero em Cristo, verdadeiramente, que vocês tenham entendido, compreendido, e que vocês avancem, que vocês sejam alimentados, fortalecidos com essa palavra, com este devocional. E que assim seja, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. E glória a Deus.